Te louvamos, ó Pai, te agradecemos pela tua presença nesse lugar. Queremos nos esvaziar de nós mesmos para sermos cheios da tua presença, cheios da tua palavra, cheios do teu Espírito. Junto com meus irmãos, com a tua igreja, ó Pai, eu quero fazer uma oração. Trata nessa noite com o nosso coração, em nome de Jesus. O Senhor tem cura para ele. O Senhor nos conhece em nossa essência. Revela-nos a tua palavra, ministra a nossa mente e ao nosso coração, em nome de Jesus. É o que nós oramos, é o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Se você puder e quiser, diga amém. Que a maravilhosa graça e paz do Senhor seja com todos os irmãos e amigos. Um enorme prazer ter você aqui. Você que acompanha aqui do templo da IBK, você que acompanha de casa, eu sei que o Senhor tem uma palavra para a minha e para a sua vida. Estou ruminando ela desde ontem, na expectativa e na oração que Deus fale ao seu coração. Você pode se assentar. Quero chamar a sua atenção para a necessidade que eu e você temos, que todos nós temos, de conservar na nossa vida um extremo cuidado com o nosso coração. Texto muito conhecido é Provérbios 4:23, que nos exorta e nos orienta que de tudo que a gente tem que guardar, precisamos guardar o nosso coração, porque dele depende a nossa vida. Posso ouvir um amém? E o Espírito de Deus tem falado comigo e eu quero compartilhar com você. O Espírito de Deus tem falado para a gente tomar um cuidado extremo, não é exagero, extremo mesmo, com o coração. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 3. 2 Coríntios capítulo 3. Eu quero ler com você a partir dos versos de 13 a 18. São os últimos versículos do capítulo. E a minha expectativa é que por bondade o Espírito de Deus continue a falar conosco. 2 Coríntios capítulo 3, versos de 13 a 18. Quem achou, dá um glória a Deus aí, irmão. Está escrito assim, ó: não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. Somente em, entendeu que não é religião? Há um véu sobre a mente, sobre o coração. E Paulo está dizendo que quem pode tirar ele é quem? Cristo. Verso 15. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há. E todos nós que com face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito Santo de Deus. Nessa porção da palavra, o Senhor vai ministrar a minha e a sua vida. Se você puder, olhe para quem está ao seu lado e diga assim: vamos rasgar, pode falar, o véu que está no nosso coração. Diga para quem está do outro lado: vamos rasgar o véu que está no nosso coração. Você vai deixar o Senhor fazer essa cirurgia hoje? Irmão, não fala no automático não, deixe mesmo. Falando aos Coríntios, Paulo afirma que não podemos agir como Moisés agiu. O que foi que ele fez? Moisés colocou um véu sobre a sua face, para que os israelitas não percebessem que o resplendor da glória de Deus em seu rosto se desvanecia. Vamos entender melhor isso, pastor.
Qual é o contexto? Moisés botava um véu sobre a face para esconder do povo de Deus, do povo de Israel, que a face não brilhava mais. Você pode ler depois. Êxodo 34. Eu vou ler para você rapidamente. Tome nota e você lê depois em casa com calma. Verso 29 diz: ao descer do monte Sinai com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, porque ele tinha conversado com Deus, tiveram medo de aproximar-se dele. Ele, porém, o chamou. Arão e os líderes da comunidade atenderam. E Moisés falou com eles. Depois, todos os israelitas se aproximaram e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no Monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com o Senhor, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo o que lhe havia sido ordenado, eles viam que o seu rosto resplandecia. Então, de novo, Moisés cobria o rosto com o véu até entrar de novo para falar com o Senhor. Olhe para mim. Moisés havia passado muitos dias jejuando e orando na presença de Deus. E por causa dessa busca e por causa da prática dessa intimidade com o Senhor, ele pôde desfrutar da glória de Deus. E foi por causa dessa intimidade, o texto ressalta isso várias vezes, que o seu rosto resplandecia. O texto é claro, no primeiro momento ele não percebe que havia absorvido um pouco da glória de Deus e que seu rosto brilhava, depois que o Senhor falou com ele. E como de costume, ele desce para falar com o povo, mas quando o povo vê o rosto de Moisés brilhando, o povo teme se aproximar de Moisés. Deus não mandou botar véu nenhum. Se o seu rosto brilhar, se a sua vida brilhar, deixa ela brilhar. Por onde você passar, que você possa exalar o bom perfume de Cristo, amém? Aí quando Moisés se dá conta que o seu rosto brilhava, ele passa então a usar um véu. Deus não mandou, é criação dele, é criação humana. Porque acontecia o seguinte: todas as vezes que entrava na tenda, o rosto brilhava. Presença de Deus, a glória de Deus resplandecia nele. Mas com o passar do tempo, aquele brilho se desvanecia. E ele com certeza deve ter gostado. Porque o povo viu que o rosto brilhou. E aí a Bíblia diz que temeram muito, não foi isso? Então quando o rosto deixava de brilhar, o que é que ele fazia? Ele botava um véu para que o povo não visse que o rosto deixava de brilhar. O Senhor nos chama para a autenticidade, para uma vida de transparência, com os nossos erros e acertos, com as nossas virtudes e com os nossos defeitos. Posso ouvir um amém? Você não foi chamado para representar. Seja autêntico. Jesus nos chama de filhos da luz. Seja autêntico, com suas falhas, com seus acertos. Seja você, não represente. É fato que a gente tem uma necessidade de buscar o Senhor. Eu e você precisamos buscar a face dele, a presença dele. A forma mais segura de conhecer a Deus não é como eu acho, é pela palavra dele. E se essa for a dinâmica da nossa vida, se todos nós o buscarmos com sinceridade, a glória de Deus vai se revelar através de nós. E não há acepção de pessoas para isso. O que Deus quer é que essa busca seja sincera. Se assim acontecer, a glória de Deus vai marcar a sua vida e naturalmente você não vai precisar de véu nenhum. As pessoas vão perceber facilmente que você anda com Deus. Devemos buscar, devemos desejar, ansiar essa intimidade. Agora aprenda.
há uma tentativa inútil por parte de Moisés de tentar manipular a glória de Deus. Ela se desvanecia e ao colocar um véu, era para tentar dizer para o povo que o rosto ainda brilhava, quando não mais brilhava. Eu e você precisamos tomar cuidado com isso. Então aprenda, a glória de Deus, a presença de Deus, não é uma coisa que eu e você possamos manusear ou controlar. Um botão que apertamos para fazer uso dela quando e como quisermos. Não. Então, o apóstolo Paulo, tendo por base esse contexto, essa experiência de Moisés, nos fala, e é isso que eu quero dar destaque nessa noite, sobre um véu que pode estar no nosso coração. E aí vem a exortação do apóstolo: não podemos agir como Moisés. Não podemos fazer como Moisés, grande homem de Deus, sim ou não? Sim ou não? Olha como a Bíblia é a verdade. Ela não passa panos quentes em nada. Paulo pega o mau exemplo de Moisés, nessa tentativa inútil de manipular a glória de Deus, e diz: nós não podemos fazer como Moisés. Volta a leitura comigo do capítulo, por favor. Eu quero ler com você apenas agora 14, 15 e 16. Na verdade, a mente dele se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque somente em Cristo ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte esse véu é... Quem pode dizer amém por isso? Quero pensar sobre isso com você de forma muito objetiva. O que pode representar, o que significa esse véu no coração, para mim e para você. Ouçamos a voz do Senhor nessa noite, e se existe algum véu, deixe o Senhor retirar hoje em nome de Jesus. Deixa eu caminhar com você aqui, na fé e na expectativa de que o Espírito de Deus vai falar ao seu coração. Esse véu que muitas vezes se instala no coração da gente, é tecido com os fios sutis de uma vida egocêntrica. E também com os fios dos pecados do espírito humano. Ele não diz respeito apenas ao que fazemos, e sim ao que somos. Por isso mesmo, só Cristo pode retirá-lo. Me escute com atenção. Esse véu nos fala sobre os pecados do eu. Eu vou aqui citá-los: justiça própria, autocompaixão, autoconfiança, autossuficiência, autoadmiração, egocentrismo, exibicionismo, autopromoção. Esses pecados, esses fios que tecem esse véu, são parte integrante da nossa natureza. E só é possível tomarmos consciência deles quando a glória de Deus, quando a luz do Senhor reflete sobre eles. Quando somos confrontados pela palavra de Deus. Eu estou digerindo essa afirmação de A.W. Tozer. Ele disse assim: o ego é o véu sombrio que oculta de nós a face de Deus. Vou repetir para você. O ego é o véu sombrio que oculta de nós a face de Deus. Permitamos Deus nos conduzir a uma vida de maturidade. Uma pessoa espiritualmente madura possui na sua vida uma consciência muito bem definida acerca da diferença que existe entre aquilo que ela é para aquilo que ela deve ser. Eu preciso entender, você precisa entender, que nós não somos obra acabada. Deus está trabalhando na minha e na sua vida. Jesus disse para o jovem rico: meu filho, não há nenhum bom. Há uma diferença enorme entre aquilo que eu sou hoje para aquilo que Deus quer que eu me torne. Nunca chegarei num patamar de dizer assim: já está bom. Se você pensar assim, tem um véu sobre o seu coração. E ele precisa ser retirado.
Que consciência é essa, pastor? Que diferença é essa entre aquilo que eu sou hoje para aquilo que Deus quer que eu seja? É a relação entre o real, o que nós somos, para o ideal, aquilo que Deus quer que sejamos. Paulo vai dizer que estamos sendo transformados de glória em glória. Com muita facilidade nos iludimos acerca de nós mesmos. Com muita facilidade. Em Romanos 12, 3, Paulo dá uma advertência que eu e você precisamos considerar. Ele diz assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Baixa a bola. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. O nosso Senhor diz: aprendam comigo, o Filho de Deus, o Deus do universo, porque sou o quê? Manso e... O que é que nós somos, irmão? O que é que te faz pensar que você é melhor do que alguém? Deixa o Senhor tirar esse véu do coração, essa autocomiseração, essa autopiedade. Você é barro, você é vaso, deixa o Senhor agir na sua vida. Olha que palavra. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Aí continua o texto. Mas ao contrário, tenha um conceito de si equilibrado. Reconhece que o outro faz algo melhor que você, elogie, reconheça. Reconheça. Paulo diz que a gente deve julgar os outros superiores a nós mesmos. Isso é resultado de uma experiência autêntica com Cristo. Porque não estamos a competir. Estamos nessa vida para ser o que Deus quer que sejamos. E isso em nossa vida, na presença dele, nos completa. O alvo não é o outro, não é a minha competição com o outro. Eu preciso chegar no ideal de Deus para a minha vida, que não tem nada a ver com o outro. Tem a ver somente comigo e com Deus. Se você me entende, diga amém. Então não nos esqueçamos o que disse A.W. Tozer: o ego é o véu sombrio que oculta de nós a face de Deus. Tomemos todo cuidado com ele. Uma vez que tivermos a nítida consciência da diferença que existe em nossa vida entre o que somos para o que devemos ser, quando essa realidade torna-se clara, definida, eu não reluto, eu me entrego. Faça-se em mim a tua vontade. Eu sou um vaso na mão do oleiro. Jeremias capítulo 18, o vaso quebrou nas mãos do oleiro, e o oleiro refez segundo o seu querer. Está ficando mais fraco, o amém e o aleluia, irmão. Tem uns crentes por aqui pela frente, mas tem umas pessoas aí dizendo: agora está meio difícil. Uma vez que a gente tiver essa nítida consciência, a gente se entrega. Eu nem me julgo melhor do que ninguém, e eu não reluto em atrapalhar o agir de Deus na minha vida. Eu simplesmente me entrego, porque esse véu só pode ser retirado por Cristo. Não é o que Paulo disse? Somente Ele pode tirar. Agora, quando falamos em rasgar, como Paulo fala, ou tirar o véu do nosso coração, precisamos entender muito bem o que isso significa. Quando falamos sobre isso, falamos de forma figurada, poética, podemos assim dizer, para que possamos compreender. E para nós, isso soa e parece ser algo simples de acontecer. Mas eu quero ser bem direto com você nessa noite. Esse véu, como já falei, não fala apenas do que fazemos. Esse véu tem tudo a ver com o que somos. E retirá-lo implica em mudança profunda. Posso lhe dizer que esse véu que precisa ser retirado, rasgado do nosso coração, possui um tecido vivo e sensível que permeia todo o nosso ser. E tocar nele, retirar nele,
implica em tocar em pontos nevrálgicos da nossa vida, porque Deus nos conhece em nossa essência. Eu consigo representar para você, sim ou não? Você consegue representar para mim, sim ou não? Mas para Deus ninguém representa. Ele conhece todas as tuas feridas. Ele sabe de todas as suas debilidades. Ele conhece todas as suas fraquezas. Então ele é cirúrgico. É por isso que a palavra diz em Hebreus que a palavra é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. E ela entra lá na divisão de juntas e medulas. Ela vai, irmão, onde ninguém vai. Ela toca onde ninguém toca. Ela faz o que ninguém faz. É por isso que a palavra diz que em Cristo nós nos tornamos novas. As coisas velhas, o tecido velho, irmão, é rasgado. E Deus, não é igreja nenhuma, Jesus, o Espírito Santo, através da palavra, nos torna novas criaturas. Então posso lhe dizer seguramente que esse véu, que precisa ser retirado, rasgado do nosso coração, possui um tecido vivo e sensível, que permeia todo o nosso ser, e tocar nele, eu estou falando de tocar em áreas nevrálgicas da nossa vida. E mais uma vez eu lhe digo, só quem faz isso, 2 Coríntios 13, 14, a última parte do verso, pode ver, ele só é retirado por Cristo. Mais ninguém. Para ser extremamente sincero com você, deixar Cristo rasgar esse véu do nosso coração, implica, não se assuste, em despedaçar-nos, ferir-nos, fazer-nos sangrar. Que é isso, pastor? Porque rasgar esse véu do coração implica em negar o eu, renunciar a si mesmo, morrer para si mesmo, para o mundo. E a verdade é que nunca foi divertido morrer, concorda comigo? Concorda comigo? Nunca foi divertido morrer. Mas Jesus nos ensina um paradoxo, que só é possível compreender quando esse véu do coração é rasgado. Mateus 10, 39, palavras de Jesus. Quem achar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por amor a mim, é quando ele tira o véu. Só ele pode fazer isso. O que é isso? É a experiência de salvação, que só Cristo pode operar. Então eu preciso perder na minha ótica, para só então realmente desfrutar da vida que Deus tem e pode me dar. Olha como é paradoxal, comparando com os valores terrenos, os valores do reino. O maior no reino de Deus é quem? É o que serve. É o que serve. Posso dar um exemplo aqui? O maior na igreja seria aquele que limpa o chão. Olha como vai de encontro aos nossos valores, ao que está estabelecido na sociedade, as pirâmides sociais. Olha como é o contrário. E aí Jesus diz, quem achar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, de fato a encontrará. E aí eu te proponho que você possa pedir ao Senhor, e que você dê lugar para que o Espírito de Deus realize essa obra na sua vida nessa noite. E eu não estou aqui para te enganar. Rasgar o véu do nosso coração causa dor, sim. Rasgar o véu do nosso coração é um processo doloroso, sim. Mas é sobretudo um processo glorioso. Foi o que Cristo fez na cruz por mim e por você. Foi Jesus quem disse em Mateus 16, 24, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus fez exatamente o que ele ensinou. Ele tomou a sua cruz e nela morreu por mim, por você, por todos nós. Precisamos entender que tomar a nossa cruz não significa viver à procura de sofrimento. Amém? Nem muito menos que a nossa vida será só sofrimento. Mas tomar a nossa cruz significa que precisamos decidir realmente viver para Cristo.
É estar disposto a enfrentar qualquer consequência que isso possa trazer. Não é ser adepto de um evangelho de conveniências. O que me agrada, eu pratico. O que não, eu retiro. Não, é o evangelho todo. É a palavra toda. Não deve haver esse evangelho light ou diet. Os céus e a terra vão passar, mas a palavra do Senhor jamais passará. Nenhum J, nenhum tio, disse Jesus, deixará de se cumprir. Tudo que está escrito se cumprirá. Absolutamente tudo. Significa morrer para si diariamente. Não priorizar mais as minhas vontades, meus desejos, mas a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Quando Jesus disse isso para os seus discípulos, foi chocante. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Hoje você não tem a visão que eles tinham naquela época no Gólgota. Eles sabiam de forma bem vívida o que era ser crucificado. Eles viam facilmente alguém passar pela via cruzes, alguém carregar a sua cruz. Eles viam o crucificado morrer por asfixia. Eles viam os crucificados, devido à tamanha dor que sentia, fazer suas necessidades biológicas, fisiológicas de forma involuntária, por causa da dor. E Jesus diz para os discípulos que ser discípulo dele implica em carregar a cruz e negar a si mesmo. Isso é evangelho. Não é ouvir essencialmente atrás da bênção. É o deixar Deus retirar o véu do meu coração. E me transformar dia após dia. Todos nós, eu não estou aqui pregando para você. Todos nós, todos, precisamos deixar Jesus realmente rasgar do nosso coração todo e qualquer véu que possa existir. Precisamos de forma consciente e livre abandonar mais do que isso, repudiar uma vida autodirigida, uma vida onde nós é quem estamos no controle. A nossa vida precisa ser verdadeiramente entregue ao Senhor. Olha o que diz Paulo em 2 Coríntios 3, versos 16, 17 e 18, texto base. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há verdadeira liberdade. Sabe qual é? Eu posso todas as coisas. Posso ou não posso? Mas eu sou verdadeiramente livre. Nenhum ser humano é verdadeiramente livre até que ele aprenda a se controlar. Porque se ele não consegue dizer não para ele, ele é escravo, ele não é livre. Concorda comigo? Ele é escravo. Liberdade é, eu posso, mas eu não quero. Eu posso, mas eu não vou. Eu posso, mas não me convém. José correu, porque se ficasse, ele se deitava, porque não há um bom. Sim ou não? Sim ou não? Ele corre, porque ele se conhece. Ele podia, mas ele decidiu não fazer. Quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Aí, como dizia meu professor do seminário, Ademar Paigli, para falar da experiência da conversão, é como o desabrochar de uma rosa. A mente se abre. E aí, as escamas dos olhos. E aí, não é o pastor que faz uma lavagem cerebral, irmão. Eu tenho poder para mudar a vida de ninguém. Eu tenho a obrigação de pregar a palavra. Experiência de conversão, só o Espírito de Deus pode promover. Somente Ele pode transformar, somente Ele pode libertar, somente o Senhor, porque Ele tem a perícia de Criador, Ele te conhece, desde o ventre da tua mãe, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe aonde passa esse véu aí, que deixa a situação bem delicada na sua vida, Ele sabe o que precisa ser retirado, Ele sabe o que precisa ser trocado, e só você pode decidir. Lembra? Apocalipse 3:20, eis que estou à porta aí
Se alguém ouvir, se você abrir a porta do coração, só tem tranca por dentro. Se você não abrir, ele não arromba. De jeito nenhum. Mas nessa noite, mais uma vez, ele está fazendo o quê? E aí, vamos começar a cirurgia? Está a fim de abrir o coração? Eu vou entrar aí onde esses fios desse véu passam, aí eu vou tirar um por um. Mas ele faz o quê? Se alguém ouvir a minha voz, Apocalipse 3, se alguém abrir, entrarei. Aí ele não vai fazer a cirurgia logo não. Ele vai ceiar com você. Ele senta, conversa. Amém? Porque quando você entrar, você tem que levar ele na despensa, é onde está o véu. Porque ninguém leva visita na despensa, concorda comigo? Arruma a sala, dá aquele tapa na sala, mas na despensa não leva, é assim ou não é? Mas Jesus quer ir na despensa para ordenar todas as coisas. Somente quando nos entregamos sem reservas ao Senhor Jesus, é quando o véu do nosso coração é rasgado, retirado. E como disse Paulo, isso ocorre mediante a ação do Espírito Santo de Deus. É uma máxima bíblica que eu digo sempre nesse lugar. Nem por força, Zacarias 4:6, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Domingo passado marcou a minha vida. Meu primogênito veio aqui à frente e se entregou a Jesus. De forma consciente, nunca pressionei. Pai, a minha experiência com Deus é minha, você tem que ter a sua. Você não vai lá na frente porque é filho de pastor. Você não tem que se batizar obrigatoriamente aos 12 anos porque é filho de pastor. Você vai ter a sua experiência. É assim que ele faz. E você, a sua vida, está totalmente incluída nos planos de Deus. Você não é acidente de percurso, não. A sua vida é valiosíssima. Valiosíssima. Agora, somente quando nos entregamos sem reservas a Cristo e damos liberdade para o seu Espírito, pela sua palavra, o véu do coração é retirado. Isso ocorre mediante a ação do Espírito de Deus. Porque o que é que ele diz no texto? Porque o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A verdadeira liberdade. Eu declaro que nesse lugar o Espírito de Deus tem toda a liberdade para agir. Porque aqui ele jamais será apagado ou jamais será entristecido. Foi ele que lhe trouxe aqui nessa noite. É ele que está ministrando ao seu Espírito. É ele que nos revela a sua palavra. E aí eu quero caminhar para o final. É como foi a última adoração. Como é que é possível ser retirado esse véu? Eu preciso me esvaziar, irmão. Enquanto eu estiver cheio de mim, eu não dou lugar para o Espírito agir em mim. Não tem como. Não tem como. E aí, não de uma maneira assintosa, não querendo lhe afrontar, mas querendo lhe propor essa reflexão. Escute, porque você veio aqui nessa noite para ouvir isso. Se esvazie. Se esvazie. Desinfle esse ego. Se esvazie. O coração de todo problema é o problema do coração. Deixa esse ego murchar. Menos de mim e de você. Mais do Senhor. Deixa o Espírito Santo de Deus criar o espaço necessário em você para Deus fazer tudo novo. Para Ele fazer essa cirurgia e retirar. Quando olharem para você, vai dizer: quem te viu e quem te vê. Rapaz, entrou na lei dos crentes e o pastor fez uma lavagem cerebral. Sabe de nada, coitado. O pastor muda a vida de ninguém. Agora se entregue a Cristo. Se volte para a palavra.
Dê o espaço necessário para o Espírito Santo de Deus agir em você. Você vai ver a obra linda que Ele vai fazer na sua vida. Talvez você esteja se questionando, pastor, por favor, seja claro. Eu estaria cheio de quê? Que atrapalharia o agir de Deus em minha vida? Eu preciso me esvaziar de quê? Deixa eu tornar isso claro para você, para a gente encerrar. Tudo o que nos enche, nos controla. Amém? Se você for dominado pela raiva, você vai agir de forma impensada. É ou não é? Se você for dominado pelo ressentimento, você vai adoecer. Há câncer de ordem emocional. Se esvazie. Jesus disse que o maior do reino de Deus era quem? João. Qual foi a oração dele? Que eu diminua e que ele cresça. O véu do meu e do seu coração tem que ser retirado. Diga comigo, tudo o que me encher vai me controlar. Aí deixa eu dizer do que é que a gente tem que ser cheio. Depois você lê Colossenses. No capítulo 1, Paulo faz uma oração pela igreja que se reunia em Colossos. E no capítulo 1 de Colossenses, no verso 9, ele diz assim: não cessamos de orar por vocês e de pedir que vocês sejam cheios. Lê o capítulo lá depois. Paulo está dizendo, eu não deixo de orar por vocês. E a minha oração é que vocês sejam cheios. Através dessa palavra que eu ministro a sua vida nessa noite. Ao mesmo tempo que, estudando na palavra, vemos que devemos nos esvaziar de nós mesmos, como diz a canção. Devemos nos esvaziar da religiosidade. Irmão, a vida é tão breve, irmão. Deixa de encasquetar com coisas insignificantes. Prefere ter paz do que ter razão. Não conturba o ambiente da tua casa. Quantos saíram para se cuidar num hospital e não voltaram mais? Quantos? A gente precisa sair melhor dessa pandemia, concorda comigo? A gente precisa valorizar o que de fato tem que ser valorizado. Pessoas a gente ama. Pessoas a gente considera. Coisas a gente usa. Não pode ser o inverso. Você não pode amar as coisas a tal ponto de usar pessoas para conquistar coisas. Pessoas a gente ama, é a semelhança de Deus, a gente trata com dignidade. As coisas a gente usa. Se esvaziar de nós mesmos, de qualquer picuinha. Você sabe do que precisa perder força na sua vida. Eu peço ao Senhor que todos nós sejamos cheios de algumas coisas que são fundamentais para a nossa vida. Colossenses 1:9, Paulo diz, eu oro em todo tempo para que vocês sejam cheios. Olha lá no versículo. Cheios de quê? Do conhecimento da vontade de Deus. Cheios de quê? Cheios de sabedoria. Está no texto. Cheios de quê? Cheios de inteligência espiritual. Ser cheio aqui tem o sentido de ser controlado por o que te enche, te controla. Você enche a sua cabeça com o quê todo dia? Vai te controlar, irmão. O que é que domina o teu coração? Vai te controlar. Os teus olhos irão ver, os teus ouvidos irão ouvir aquilo que o seu coração desejar. Por isso, Provérbios 4:23 diz, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Então Paulo diz, eu oro em todo tempo para que vocês sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, cheios de sabedoria e cheios de inteligência espiritual. Equipe de louvor, diga mais uma vez, aquilo que me enche, fale mais forte, aquilo que me enche, me controla. Ei, se esvazie de você e seja cheio da palavra.
se esvazie de você e sejamos cheios do Espírito de Deus. Abandone a religiosidade, ela nunca vai te tornar íntimo de Deus. Pense no mal terrível, é a religiosidade. Sabe por quê? Escute, a religiosidade é um convite à falsidade, à aparência. Deus nos chama para a verdade, Ele é a verdade. Uma vida autêntica, há perdão para mim e para você. Quando errar, camufla não, irmão. Vai para a presença do Eterno, confessa o pecado, abandona e segue na presença dEle. Mas seja autêntico. Ele está batendo a porta do teu coração. Ele quer entrar na tua vida e retirar o que você e ele sabem que precisa ser retirado. Feche seus olhos. Apresente a sua vida ao Senhor.